Ezequiel capítulo 13, versículo 1. Diz assim: então recebi esta mensagem do Senhor: filho do homem, profetize contra os falsos profetas de Israel, que falam que lhes vem à mente. Diga-lhe: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: que aflição espera esses profetas insensatos, que seguem a própria imaginação e que não viram coisa alguma. Ó povo de Israel, seus profetas são como chacais no meio das ruínas. Não tomaram nenhuma providência para consertar as brechas nos muros que rodeiam a nação, para que permanecesse firme na batalha no dia do Senhor. Em vez disso, anunciaram visões falsas e fizeram previsões mentirosas. Dizem: esta é a mensagem, é do Senhor, embora o Senhor jamais o tenha enviado. E, no entanto, esperam que as palavras que profetizam se cumpram. Acaso não são falsas suas visões e mentirosas suas previsões? Se vocês afirmam: esta mensagem é do Senhor, quando nem sequer falei com vocês. Portanto, assim diz o Senhor soberano: porque as suas palavras são falsas, suas visões mentirosas, eu me colocarei contra vocês, diz o Senhor soberano. Levantarei a minha mão contra todos os profetas que têm visões falsas e fazem previsões mentirosas, e eles são e serão expulsos da comunidade de Israel. Apagarei os seus nomes dos registros de Israel, e eles nunca voltarão a pisar em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor soberano. Olha o versículo 17. Agora, filho do homem, pronuncie contra as mulheres que profetizam o que lhe vem à mente. Assim diz o Senhor soberano: que aflição espera vocês, mulheres, que enlaçam a alma do meu povo, tanto dos jovens como dos idosos, amarram amuletos no pulso deles e lhe fazem véus para a cabeça. Pensam que podem enlaçar outros sem provocar a própria destruição. Vocês me desonram no meio de meu povo, em troca de uns punhados de cevada ou pelo um pedaço de pão. Quanto mente ao meu povo, que gosta de ouvir mentiras, vocês matam aqueles que não deveriam morrer e prometem vida àqueles que não deveriam viver. Amém? Vou ler só até aqui, depois a gente pode se assentar, irmãos. Se a gente for ler o contexto de Ezequiel, irmãos, Ezequiel já estava no cativeiro. Deus levanta Ezequiel no cativeiro, e Ezequiel estava tendo um problema até lá no cativeiro, irmãos. Até lá no cativeiro o povo estava profetizando coisas que era contra a vontade de Deus. Enquanto Ezequiel estava lá na Babilônia, no cativeiro, lutando contra os falsos profetas, Jeremias estava lá em Jerusalém, lutando contra os falsos profetas. O que esses falsos profetas diziam? E falsas profetizas? Eles profetizavam coisa que lhe agradava o povo. Eles profetizavam coisas que eram agradáveis aos ouvidos do povo. Eles não profetizavam realmente o que deveria ser profetizado. Como Ezequiel profetizava a palavra de Deus, Jeremias profetizava a palavra de Deus, mas eles profetizavam aquilo que o povo precisava ouvir. E o que nós devemos entender para os dias de hoje? Irmãos, nós não devemos querer ouvir só o que nós queremos. Nós temos que ouvir aquilo que é melhor para a nossa vida diante de Deus. E outra coisa, nós não podemos falar somente o que nós queremos falar. Nós temos que falar o que a palavra de Deus diz para nós falarmos. Porque senão nós vamos falar só o que vem da nossa mente. E muitas vezes o que vem da nossa mente não é o que vem da mente de Deus. Por isso que é importante a gente ter a mente de Cristo. Quanto mais compromisso com Cristo, mais apegado com Cristo, mais Cristo sendo nossa cabeça, mais o que vai sair da nossa boca vai ser de Cristo. Agora, se a gente não tem um relacionamento com Cristo, se a gente não anda com Deus, não tem um relacionamento com Deus, fica difícil sair palavra de Deus da nossa boca. Pode sair fruto da nossa imaginação.
O povo profetizava o que era da mente. O povo profetizava aquilo que vinha no coração. Tinha visões falsas. E se a gente for ver na lei, em Deuteronômio 18, do 20 ao 22, fala que era para analisar aqueles que estavam profetizando falsamente. E aqueles que profetizavam falsamente era digno de morte. E aqui em Ezequiel a mesma coisa. Deus estava falando que esses que estavam profetizando falsamente não ia voltar para a terra de Jerusalém, seja os que estavam em cativeiro, e não ia ter o nome escrito no livro do povo, e eram dignos de morte. Irmãos, a pior coisa que Deus odeia é enganar o próximo. E sabe o que eles faziam? No vez deles consertar a brecha, eles só camuflavam a brecha, para dizer que estava tudo bem. Jeremias profetizava: se converte, nação, se volta para Deus, larga os seus pecados, larga de ser adulto, larga de ser beberrão, larga de oprimir o pobre, larga de oprimir a viúva, larga de andar na mentira, larga de andar na falsidade, para de ir à idolatria, para de virar as costas para Deus. Jeremias profetizando. Ezequiel a mesma coisa: ó, vocês estão em cativeiro, ó, uma parte está em cativeiro por causa da desobediência a Deus. Se tivesse obedecido os mandamentos de Deus, andando na presença de Deus, vocês não estavam passando por esse cativeiro. Então obedece, anda na presença de Deus, que passado um tempo vocês vão sair desse cativeiro. Mas aí se levantava falsos profetas. Um deles, nós sabemos que Jeremias lutou em Jerusalém, era Ananias. Enquanto Jeremias falava: é 70 anos de cativeiro. Aí Ananias, para os ouvidos do rei e para os ouvidos do povo, o que ele falava? Ah, não, é só 2 anos, a Babilônia não vai destruir tudo não, só vai ficar um cerco um pouquinho, pronto. Aí sabe o que aconteceu com Ananias? Morreu, porque profetizou falsamente contra o povo de Deus, contra o Senhor. Deus não tinha levantado ele, Deus tinha levantado Jeremias. Então, irmãos, em nome de Jesus, Deus está dando alerta. Primeiro, para a gente não falar aquilo que não vem de Deus. Segundo, para a gente não ficar ouvindo tudo aquilo que não é de Deus. E terceiro, irmão, para a gente tomar cuidado com as coisas que a gente está fazendo e para a gente não desagradar ao Senhor. Porque senão, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Olha que esses profetas faziam, irmãos. Não veio de falar a verdade para o povo, falava mentira. Não veio de falar: vocês têm que se consertar. Não, você pode ficar assim que vai dar tudo certo, vai acabar tudo bem. E na verdade não acabava tudo bem, porque o mal não acaba bem. O que acaba bem é estar na presença de Deus. O mal não é bem, irmão, o mal é mal. O que vale a pena é estar na presença do Senhor. E a Bíblia diz que, em Deuteronômio 18, 22, diz que quando o profeta profetizasse, às vezes o povo ficava com medo que o profeta profetizava, porque tinha hora que era de paz, tinha hora que era de consolo, mas tinha hora que era de guerra. Então Deus falou: ó, vocês não fiquem com medo que eles vão falar. Vocês analisam se isso vai acontecer e o que eles estão profetizando. Porque senão é um falso profeta. Então, em nome de Jesus, quando vocês veem a profecia, veem revelações, irmão, aqui nós não somos contra a profecia, pelo contrário, nós somos a favor dos dons espirituais. Mas agora, quando vocês veem revelações, profecias, analisem na palavra de Deus. Porque tem muitas coisas que nem vai acontecer e a gente fica apavorado. E tem coisa que vai acontecer e a gente fica livre, como se não fosse acontecer nada. Nós temos que tomar cuidado com esses dois extremos. Temos que analisar, se é Deus que está falando, então, irmão, vamos ficar firme, orar, vamos ficar na posição. Vamos analisar, o Espírito testifica, e vai acontecer e o nome de Deus seja glorificado, que nós sejamos firmes. Mas se não é Deus que está falando, vamos tomar cuidado também. João diz, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, diz: analise, porque nem todo espírito vem de Deus. Vão se levantar muitos falsos profetas, muitos com espírito de anticristo. Então a gente tem que analisar o que nós estamos ouvindo e falando, irmãos. Nós temos que analisar muito em nome de Jesus, para a gente não cair em coisa que contradiz a palavra de Deus, em coisa que vai contra a vontade do Senhor. E que é uma coisa para nós que estamos aqui, e para aqueles que vão ouvir, irmão, se vem alguém falar no seu ouvido, presta atenção, que está tudo bem, e você sabendo que não está bem, vigia. Não,
nós temos que tomar cuidado. Se eu sei que eu estou vivendo uma vida longe de Deus, fora de Deus, longe na palavra de Deus, como que alguém vem para mim e diz, não, está tudo bem, Deus está se agradando de você, irmão. Deus não se agrada de quem vai contra a palavra dele. Uma coisa é Deus usar alguém, entrar alguém aqui que está na prostituição, alguém que está embriagado, alguém que está na presença de Deus. Uma coisa é Deus falar, eu vou transformar a sua vida. Uma coisa é Deus falar, eu vou libertar a sua vida. Outra coisa é alguém dizer que Deus está falando que está se agradando da vida de pecado que a pessoa está vivendo. Era isso que acontecia no contexto de Ezequiel. Não, pode continuar assim. Pode continuar desse jeito. Vamos passar um pano aí, vamos passar um fundo, e vocês continuam dessa forma que está tudo bem. Irmãos, não está tudo bem. Olha o que diz o versículo 4. Ó povo de Israel, seus profetas são como chacais no meio das ruínas. Chacai aqui é um animal. Esse animal carnívoro é do tamanho parecido com uma raposa. Talvez na sua Bíblia vai estar escrito raposa. Esse animal, ele comia o resto da carniça. Aqui olha o que diz a palavra de Deus. Os seus profetas são como chacais no meio da ruína. Tipo assim, o povo estava na destruição, no pecado, na ruína. Não veio dos profetas vir para levantar a ruína, não, ele vinha para acabar com tudo logo. Não veio deles vir para ajudar o povo a consertar a ruína, não. Eles vinham para acabar com o povo que estava na ruína. Sabe, vamos trazer para o dia de hoje? Sabe aquelas pessoas que gostam de lucrar em cima da desgraça do outro? Não veio de ajudar, gosta de lucrar em cima da desgraça dos outros? Não, você vai dar tudo certo, não vai acontecer nada. Não veio de falar a verdade para a pessoa, minha filha, você está em ruína. Busca o Deus que Ele pode trabalhar na sua vida, se volta para Ele, vai dar tudo certo. Não fique em paz, você está em ruína, mas dá tudo certo, é só fazer um pix aqui, é só depositar ali, que nós faz uma oração aqui, nós faz uma reza, nós faz uma oração. Não, eu só profetizo que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo nada, não dá tudo certo quando a gente está na presença de Deus fazendo o que é certo. Não dá tudo certo não. Fosse assim, Deus não livrava nós, deixava nós vivendo no pecado por aí. Não, irmão, Deus nos chamou para viver na presença dEle. Então os profetas acabavam era com tudo. Olha como estavam os profetas, irmãos. Irmãos, você sabia que a nossa vida, que a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder, irmão? Quando está na direção de Deus, tem poder. A Bíblia diz que nós vamos dar conta pelas nossas palavras. A Bíblia diz para não sair nenhuma palavra torpe da nossa boca, mas tudo para edificação. Então nós não podemos falar para as pessoas aquilo que não deve ser falado. Ah, mas eu vou perder o emprego. Ah, mas é uma pessoa de posição. Ah, mas é uma pessoa que tem dinheiro. Ah, mas é uma pessoa... Irmão, em nome de Deus, não importa se tem dinheiro, não importa se é de posição. Se Deus falou para falar a verdade, tem que falar a verdade. Porque já foi falado que pode comprar uma alma. Aí nós falamos mentira, a pessoa fica na mentira e a pessoa vai para o inferno, irmão. Se não se converter, vai para o lago de fogo. E eu e você estamos tendo a oportunidade de falar a verdade para a pessoa se voltar para Deus e se converter. Então vamos falar o que Deus mandaram a gente falar, irmãos. Para vocês terem uma ideia, vocês viram como foi o culto, Deus trabalhando no culto. Eu não poderia chegar aqui, não, eu vou mudar a mensagem. Eu vou falar alguma coisa que agrada e pronto, mas não é assim que funcionam as coisas, irmão. Não é assim. O que Deus está falando para a gente é para a gente ficar esperto também, irmão. Hoje está acontecendo muitas coisas, irmãos. Com essa facilidade da internet, as pessoas estão procurando tudo o que quer ouvir. E Paulo já falou que nos últimos dias muitos não iam suportar a sã doutrina, mas ia dar ouvido à doutrina de demônios. Paulo diz também que muitos iam amontanhar para si mestre conforme as suas próprias consciências, desviando o ouvido da verdade, dando ouvido a fábulas ou a mitos. Então nós não devemos falar o que não deve, e não devemos querer ouvir só o que nós queremos ouvir. Irmão, a verdade dói, mas ela liberta. A verdade às vezes vai contra a nossa carne, mas ela liberta a nossa vida. E eu e você temos uma carne que milita contra o nosso espírito, que luta contra o nosso espírito. Muitas vezes a nossa carne só quer ouvir coisa boa, só quer ouvir coisa agradável. E claro que Deus fala coisa boa também, Deus fala coisa agradável com a gente.
Mas nem sempre é o que nós precisamos ouvir. O melhor é nós ouvir a vontade de Deus, que nos salva, que nos cura, que nos liberta, do que ouvir bajulamento de tolo e depois nós perder o que de mais valioso, que é a nossa vida. Aí olha o que vai continuar dizendo o 5. Não tomaram nenhuma providência para consertar as brechas nos muros que rodeiam a nação. Então, no meio deles falar, não, vamos chamar a atenção, vamos ser um profeta verdadeiro, vamos chamar o povo a arrependimento, vamos tampar essas brechas, vamos tampar esses buracos. Não, eles não fizeram nada, pelo contrário, terminaram de destruir a nação. A nação ficava em dúvida. Quer só dar um exemplo aqui para nós que estamos aqui? De repente entra alguém aqui e fala, pastor, Deus está contigo, Deus vai abençoar a sua vida. Aí daqui a pouco entra outro aqui, pastor, se converte, muda de atitude, corrige seus caminhos. Aí ficava assim, um profetizando um peso, a nação fica confusa. E às vezes a maioria profetizava coisa boa. E era só um Jeremias lá e Ezequiel lá profetizando coisa que o povo tinha que se corrigir, enquanto os outros falando, não, está tudo certo, está tudo bem, vai tudo em paz. Irmão, não é sempre assim não. Quer saber de uma coisa se está tudo certo ou não? É só se você estiver diante da palavra. Se você está com a vida em ordem na palavra, então está tudo certo. Agora, se não está, irmão, pode profetizar que você vai receber 7 casas, 8 apartamentos, 9 fazendas. Se não está, irmão, então vigie. Vigie, porque a palavra fala mais alto do que a boca de homem. Agora, se a boca de homem está falando a voz de Deus, aí dá crédito para a glória de Deus. Então olha o que diz, versículo 5, não tomaram nenhuma providência para consertar as brechas nos muros que rodeiam a nação, para que permanecesse firme na batalha no dia do Senhor. O dia do Senhor, como eu já falei para os irmãos, aqui era para ele estar preparado, seja pela situação que ele estava passando de cativeiro, mas está preparado para depois eles retornar do cativeiro. E o dia do Senhor, como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 e 4, fala que o dia do Senhor é o dia da vinda do Senhor também. Então o povo, se o povo fechasse as brechas, os profetas fechassem as brechas, quando viesse o juízo, Deus falava, não, o povo se arrependeu, o povo voltou para mim, e Deus é misericordioso. Então, irmãos, em nome de Jesus, Jesus vai voltar. E nós temos que estar com a nossa vida, com os nossos muros alicerçados na presença dEle. Não com a nossa vida cheia de brecha, cheia de buraco, irmão. Mas com a nossa vida firme na presença dEle. Então se prepare para o dia da volta do Senhor. Os profetas não prepararam o povo. Então hoje, irmãos, nós temos que preparar as pessoas para se encontrar com Deus. Em vez disso, olha o que diz o 6. Em vez disso, anunciaram visões falsas e fizeram previsões mentirosas. Dizem, esta mensagem é do Senhor, embora o Senhor jamais o tenha enviado. E no entanto, esperam que as palavras que profetizam se cumpram. Acaso não são falsas visões e mentirosas as suas previsões? Se vocês afirmam essa mensagem é do Senhor, quanto nem sequer falei com vocês? Imagine, a pessoa profetiza o que não é do Senhor, e a outra ouve e quer que espera se cumprir, mas se não é do Senhor, os dois vão ficar esperando. Mas quando é de Deus, irmão, ela se cumpre. Quando é de Deus, dá tudo certo para a glória de Deus. E olha o que diz, acaso não são falsos, versículo 7, acaso não são falsos as suas visões, mentirosas as suas previsões, e vocês afirmam, esta mensagem é do Senhor, quanto nem sequer falei com vocês. Vocês podem ver hoje, esses dias, um rapaz que profetizou aí, faz uns anos, e quando não deu certo, ainda ele vai e falou, será que o Senhor me enganou? Então, ou seja, não veio de se arrepender e falar, meu Deus, eu errei, eu falei, eu não deveria ter falado, eu acho que eu vi a visão, mas eu interpretei errado, porque tem hora que a pessoa interpreta errado o sonho. Não veio de falar, não, mas o Senhor me enganou. Irmão, você acha que Deus fica enganando alguém? Você acha que Deus vai mandar falar uma coisa que nem Ele está?
Deus não vive enganando não, irmão. É o diabo que quer nos enganar, mas Jesus quer nos esclarecer, irmão. Jesus quer nos iluminar. Jesus veio para iluminar, não para envergonhar, não para nos confundir. Diz assim o 8: portanto, assim diz o Senhor soberano, porque as suas palavras são falsas e as suas visões mentirosas, eu me colocarei contra vocês, diz o Senhor soberano. Voltando ao Deuteronômio de novo, vocês veem, lá no tempo de Moisés já tinha isso. Se vocês quiserem ler depois, Deuteronômio 18, do 20 ao 22. Lá já tinha essas coisas. Aí Deus fala para que o povo ficasse alerta, Deus dá umas instruções para eles. Porque ao mesmo tempo que tem o verdadeiro profeta, tem o falso, irmão. Aí a igreja tem que orar, pedir a palavra, pedir discernimento, para a gente discernir o que é de Deus e o que não é. E ver o que se vai acontecer ou se não vai. E lá no tempo de Moisés, Deus já dá alerta. E Jesus também alertou que nos últimos dias ia surgir muitos falsos profetas. Jesus também alertou. Ele falou, se possível, enganaria até os escolhidos. Mateus capítulo 24. O sermão lá, o último sermão que Jesus foi dando. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Irmão, não vamos falar tudo que está na nossa cabeça. E não vamos ouvir tudo que a gente quer ouvir. Vamos falar o que Deus quer que a gente fale. Às vezes você abre a palavra, na simplicidade Deus usa a sua vida, deixa Deus usar a sua vida na palavra. Deus está te dando revelações, sonhos, visões. Deus está te dando profecia, revelação para entregar. Entrega conforme a vontade de Deus. Porque nós cremos nos dons espirituais. Agora a gente não crê em coisas que é de adivinhações, coisas que é da mente, só para impressionar, ou só para passar um pano naquilo que está errado. Só para passar um pano naquilo que está errado. Ou certa vez, vendo na internet, agora a gente vê bastante coisa, enquanto uma profetiza para o rapaz, ó, você está fazendo coisa errada. A outra profetiza, não, Deus está se agradando de ti, aí a igreja fica perdida. Aí daqui a pouco, você vai saber através daquilo que aconteceu. Só isso, você vai saber depois do que aconteceu. Aí você vai ver os frutos da pessoa, vai ver o que aconteceu. Aí você vai saber quem estava profetizando a verdade. Se era aquela que estava falando que estava tudo bem ou aquela que não estava. Jesus falou que pela árvore a gente conhece os frutos. E ele falou para a gente acautelar dos falsos profetas, para não vos enganar. Mas pela árvore a gente vai conhecer o fruto. Aí olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 9: levantarei minha mão contra todos os profetas, que têm visões falsas e fazem previsões mentirosas, e serão expulsos da comunidade de Israel. Irmãos, sabe o que é estar expulso da comunidade de Israel? Era da terra, do povo de Deus. Era estar expulso da linhagem, da descendência. Então o povo não fazia parte da promessa. Falso profeta não faz parte da promessa da salvação, irmão. Não faz parte da vida eterna. Irmãos, por isso que a gente tem que falar o que é de Deus, porque Deus quer nos salvar. E olha o que diz: apagarei os seus nomes do registro de Israel. Trazendo para nós, é do livro da vida. E eles nunca voltarão a pisar em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor soberano. Aqui o povo não ia voltar para a terra de Israel. E se nós for um falso profeta, nós não vamos entrar no reino de Deus. E se alguém está se comportando como um falso profeta e sabe, mano, tem gente que sabe que está falando mentira, mas ele continua. É falso, falso já é, não quer a verdade. Não quer andar verdadeiramente e fica falando mentira como se fosse verdade. Mas não é, irmãos, nós temos que falar aquilo que é do Senhor. Isso acontecerá porque esses profetas enganam o meu povo dizendo, tudo está em paz, quando não há paz alguma. Então o povo dizia, está tudo em paz, que nada, pode ir, rei Zedequias, peca à vontade, faz o que você quiser, Joaquim faz o que você quiser, povo de Israel não tem problema, Jeremias é um mentiroso, Ezequiel, então piorou Ezequiel, não, vocês podem viver no pecado, na fornicação, na prostituição, vocês podem roubar o pobre, podem assaltar a viúva, pode cometer, está tudo em paz, está tudo tranquilo, era assim que fazia. E quando não havia paz, dizia que estava tudo em paz. Aí Deus falou que ia castigar esses profetas. Então, irmãos, em nome de Jesus,
É como hoje. Muitos estão profetizando que está tudo em paz. Eu não estou vendo tudo em paz no mundo. Vai estar tudo em paz só quando Jesus voltar. Aí vai estar tudo em paz. Por enquanto eu continuo vendo morte, continuo vendo destruição, continuo vendo notícia mal, continuo vendo corrupção, continuo vendo um monte de coisa. Então como que está tudo em paz? Está tudo em paz o dia que Jesus voltar. Aí eu confirmo, aí eu posso afirmar que quando Jesus voltar vai estar tudo em paz ainda para quem está com ele. Porque quem não está com ele aí não tem paz também não. Tem que ter essa também. Para quem está com Jesus é paz. Agora quem não está com ele aí já não tem paz. Aí fica difícil. Aí olha o que diz a palavra de Deus. É como se o povo tivesse construído um muro precário e esses profetas o cobrissem com cal. No meio do povo falar, esse muro aí não vai cair, hein? O povo constrói um muro precário, aí no meio dos profetas falar, esse muro vai cair. O que está dizendo aqui? É a vida, era o povo de Israel. Mas não, os profetas não vão passar um cal, vão passar um negócio por cima como se estivesse tudo bem. E eles sabendo que ia cair. Diga aos que passam cal que o muro logo cairá. Estou no versículo 10. Uma forte tempestade virá, e grandes pedras de granízio e vento impetuoso derrubarão. E quando o muro cair, o povo dirá, o que aconteceu com o cal que vocês passaram? É como se Deus está falando, o povo quando o muro cair, seja, quando a cidade cair, porque a cidade de Jerusalém ainda não tinha sido destruída, o povo não tinha ido todo mundo para cativeiro, porque eles foram em 3 vezes, 3 levas. Então, seja, quando o muro cair, vocês vão perguntar, o que aconteceu com aqueles que passou o cal? O que é o cal? Ah, está tudo bem, está tudo certo. Vocês vão perguntar, o que é aquela profecia lá que você falou que estava tudo bem? Aquela profecia que vocês falaram que estava tudo certo. Então não é bem assim, irmão. Só está tudo certo se Deus falar que está tudo certo. Deus falar, eu garanto, está tudo certo, está tudo em paz, vai dar tudo certo. Olha o que diz. Aí diz que vai vir uma tempestade. E eu já lembro da palavra de Deus, irmão. O que Jesus falou? Depois que ele terminando o sermão do monte, Mateus capítulo 7. Olha o que ele diz. Que a casa edificada na areia, vem o vento, vem a tempestade, vem contra ela e derruba. Ela não fica, é a grande ruína. E quem é a casa edificada na areia? Presta atenção. É aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Então olha aqui, tem muita gente que está ouvindo só o que as pessoas estão falando. Mas não ouve o que a Bíblia diz. Qualquer coisa é só ir lá, liga para alguém. Ah, tem uma revelação aí, a iFood aí. Tem uma profecia na hora. E não sei como que acontece, irmão. Me perdoa, irmão, tem que falar essas coisas. Como que na hora assim, a pessoa já liga. Eu sei que Deus revelou para Elias antes de pessoa chegada, o que acontecia no exército da Síria quando ia destruir. Deus revelou para Eliseu, Deus revela as coisas antes de acontecer. Mas agora a pessoa já, não, rapidinho assim, irmão. Sabe o que é isso? Não é Deus que está usando, a pessoa já quer usar Deus, irmão. Sabe quando a pessoa já quer usar Deus? Não, irmão, nós não devemos usar Deus, é Deus que deve usar nós. É Deus que deve falar através da nossa vida. É Deus que deve usar a nossa vida, irmãos. Então seja, mas a casa construída na rocha, é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, vem a tempestade, vem as coisas, mas ela permanece de pé. Irmãos, por eles não dar ouvido à voz de Deus e não praticar, só ouvir os falsos, a casa deles ia cair. Meus irmãos, olha o que está em risco a nossa casa, irmão. Vamos dar ouvido à palavra de Deus, porque quando a gente dá crédito à palavra de Deus, a nossa casa permanece, mas quando a gente dá crédito a toda falsa profecia, a nossa casa não fica de pé. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 15. Enfim, satisfarei a minha fúria contra o muro. O muro era o povo. E contra aqueles que cobriram com cal. O povo, que era o muro, e os profetas que cobriam com cal, todos eles iam participar. Ia ser destruído. Em seguida direi a vocês, o muro é aquele que cobriu. Em seguida direi a vocês, o muro e aqueles que o cobriram com cal, não existem mais.
Eram os profetas de Israel que anunciavam visões de paz para Jerusalém, quando não há paz alguma. Eu sou o Senhor e falei. Agora era Deus que estava falando. Então, seja vocês, povo, que está dando ouvido a isso, e vocês estão falando, vocês vão ser destruídos. Irmão, só existe falso profeta porque existe falsa pessoa. Se todo crente for verdadeiro, falso profeta não vai ter lugar não, irmão. Agora, se existe falso crente, vai existir falso profeta. É um acompanha o outro, porque se aparece um falso profeta aqui, e tem um verdadeiro crente em todo lugar, vai falar, não, vi, pode sair fora. Não tem nada a ver com isso aqui que você está falando. Agora, se tem falso crente, o que vai fazer? É isso aqui que eu quero. É isso que acontece. A Bíblia diz em Timóteo, Paulo falou que nos últimos dias, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 3, diz que nos últimos dias, ou 2 Timóteo, quer dizer capítulo 3, nos últimos dias ia ter homens avarentos, presunçosos, soberbos, enganadores, que ia fazer bem fazer mal aos que são bens. E olha o que diz, enganadores, eles iam entrar na casa de viúvas, que não davam ouvido à voz de Deus, e devorar tudo. E não acontece isso hoje. Eles entram, por quê? Porque ouve a verdade, a Bíblia vai dizer que as viúvas ouvem a verdade, mas não se converte. Porque quer ouvir o que quer. Aí vem aquele bajulador, não está tudo bem. Servir a Deus não tem que ser sério não. Não está tranquilo, Deus é amor, Deus é hipergraça. Você não precisa nem buscar Ele, precisa nem andar na presença. Não, negócio, você não precisa nem orar, Jesus já orou por você. Você é o dodóizinho de Jesus. Irmão, não é bem assim que funciona. Nós que não andamos na presença de Deus, não. Nós que não buscamos a Deus fielmente, não. Nós que não se posiciona, não. Paulo diz, ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia sempre nos alerta para a gente vigiar, para não cair, para a gente estar firme, irmãos. Mas não, você está salvo, uma vez salvo para todo sempre. Você não precisa fazer nada, você já está salvo, pronto. É claro que eu sei que quando Deus salva, Ele salva, irmãos. Mas agora não significa que a gente não deve andar na posição de Deus. Agora não significa que a gente deve cumprir o nosso papel. Então não diga que há paz quando não há paz. Amém? Não diga que há paz quando não há paz. Agora vai contra as mulheres. Porque, irmãos, na Bíblia vocês vão ver profetisa, como Débora. A mulher de Isaías era profetisa. Então você vai ver profetisas na Bíblia. Paulo também fala para profetisa. Só que as profetisas estavam no mesmo barco. As profetisas, as mulheres não veio estar falando a verdade, também estavam no mesmo barco que os homens, falando mentira. E será que nos dias de hoje não está assim também? Então vamos vigiar, irmão. Homens e mulheres que estamos aqui, vamos pregar o que Deus quer que pregue, vamos ouvir o que Deus quer que nós ouvimos, vamos fazer o que Deus quer que a gente faça, irmãos. E as profetizam, olha o que elas faziam, versículo 17. Agora, filho do homem, pronuncie contra as mulheres que profetizam que lhe vem à mente. Assim diz o Senhor soberano, que aflição espera vocês, mulheres, que enlaçam a alma do meu povo, tanto dos homens como dos idosos. Amarram amuletos nos pulsos deles e fazem véu para a cabeça. Essas mulheres estavam mexendo até com magia, irmão. Ela amarrava o pulso dos homens, colocava um véu encantado na cabeça dos homens e das pessoas, dos jovens, dos idosos, para dizer que estava profetizando que era certo. Estava mexendo com coisa errada. Irmãos, em nome de Jesus, tomem cuidado, não precisa colocar nada no seu pulso não, quando Deus quer falar, Ele fala diretamente. Ah, não, tem que pôr o véu na cabeça, não precisa pôr véu não, quando Deus quer falar, Ele fala diretamente. Olha o que essas mulheres estavam fazendo, irmão, colocando amuleto, não é o amuleto da sorte, irmão, sorte é Jesus. Irmão, eu não entendo as coisas não, Deus tem misericórdia de mim, irmão. Irmão, se Jesus é tudo, para que tem que colocar pulseirinha? Para que tem que colocar coisa no pulso? Para que tem que colocar isso? Não, isso aqui vai dar sorte, isso aqui vai mudar minha vida, irmão. É Jesus que muda a vida. Irmão, não sei. Nós temos que tomar cuidado, Jesus é tudo, irmãos.
Se Jesus é tudo, para que usar um negócio? Se Jesus está dentro de nós, para que usar um negócio? Então as mulheres amarravam os pulsos dos homens, dos jovens, dos idosos, colocavam os seus amuletos, dizendo que era sorte, irmão, sorte é de nós ter encontrado Jesus. Essa foi a maior sorte da nossa vida, porque eu já andei com pulseirinha de não sei quem, e não adiantou nada. Pelo contrário, a sorte é Jesus ter entrado na nossa vida. Essas mulheres amarravam o pulso dos homens, enlaçava, e para a sua própria destruição, porque tem quem está enlaçando, quem está amarrando, vai entrar na própria destruição. Quem está enganando, irmão, a Bíblia diz que quem engana, ele mesmo está enganando a si mesmo. E as mulheres achando que elas mesmas estavam enganando elas mesmas. Então, em nome de Jesus, se nós não queremos ser enganados, também não vamos enganar. Olha o que Deus diz: vocês me desonram no meio de meu povo, versículo 19, em troca de uns punhados de cevado e um pedaço de pão. Cevada era um cereal da época, era mais usado como trigo, a cevada, o pão. Aí o povo vai, as mulheres, por um pedaço de cevada, de pão, mentia, fazia todo esse encantamento, só para ganhar um lucro. E hoje não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Não, você vem aqui, a campanha, se você dá R$1.000, você entra na campanha. Então vamos ao seguinte, número 7, R$7 cada um. Não é assim que funciona a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus é de graça, irmão. Jesus falou: vinde de graça darei da água da vida. É claro que a gente começa a participar, a gente contribui para que a obra continue, irmão. Mas não é assim, dá e recebe. Não é assim não, a Bíblia vale mais dar do que receber. Então já estão vendendo a bênção, já estamos trocando. Se você vir aqui, irmão, se você dá 100, a revelação é maior. Irmão, é cada coisa da vida, irmão. Não é assim que funciona, não. Deixa Deus falar através da palavra. Deixa Deus usar os servos verdadeiramente. E saibam, assim como tem um servo fiel, tem um falso. Assim como tem um profeta fiel, tem um falso profeta. E a gente tem que andar na palavra. A gente tem que analisar a palavra e ver o que está saindo para a glória de Deus. Para a gente não ficar enganado e nem confundido. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando mente ao meu povo, que gosta de ouvir mentira. Está vendo por que tem um falso? Porque as pessoas gostam de ouvir. Então, se uma pessoa está querendo ouvir algo ali, já que é do agrado dela, a pessoa vai falar: não, glória a Deus, tá tudo bem, nossa, louvado. E não é, às vezes é mentira. Então o povo gostava de ouvir mentira, e eles aproveitavam a situação, as profetisas, e falavam mentira. Aí olha o que diz: que gosta de ouvir mentira, vocês matam aqueles que não deveriam morrer. Ou seja, o justo, que era Ezequiel, que era Jeremias, essa aí merece morrer, está profetizando quanto tempo? E os que mereciam morrer, que estavam no pecado, não queriam se voltar para Deus, não, esses daí está tudo bem. Olha a diferença, olha o que acontecia, irmão. Olha o que acontecia. Deus, Ele está vendo todas as coisas. E o que sai da nossa boca, irmão, tem que ser de conformidade com a palavra de Deus. A nossa boca tem que sair coisas que vêm do Senhor. Não vamos matar quem é para viver. E não vamos fazer viver quem Deus quer matar também. Que hoje está uma troca, às vezes muita troca. Coloca um no céu e o outro no inferno. Só. Aí as pessoas profetizam: não, eu vi o irmão lá no inferno. Aí o outro: eu vi o ímpio lá no céu. Aí um está colocando um no céu ou no inferno. Só Deus sabe, irmão. É claro que a pessoa tem que andar fielmente com o Senhor. E Deus sabe. Então agora a pessoa está colocando um no céu. Quem é nós agora para colocar um no céu e no inferno? É claro que a gente vai analisando a palavra, e se a pessoa morreu fora da palavra, não se converteu, aí a gente sabe para onde vai. A pessoa não quis corrigir, não se converteu, não deu tempo, aí outra coisa. Então, em nome de Jesus, irmãos, não vamos matar quem Deus está dando vida, e nem dar vida para quem Deus quer matar. Amém? Aí diz assim o 20: assim diz o soberano, eu vou
Já vamos encerrar. Assim diz o soberano: estou contra todos os seus amuletos, que vocês usam para enlaçar o meu povo. Eu arrancarei dos seus braços, libertarei o meu povo, como um pássaro de alguém, como pássaros que alguém solta de uma gaiola. O povo estava preso, olha, o povo estava preso naquelas feitiçarias, naquelas profecias falsas, naquelas profecias falsas. O povo estava preso. E em nome de Jesus, irmão, que toda profecia falsa venha cair por terra da nossa vida, irmão. Que Deus venha libertar a nossa vida, venha libertar a nação brasileira, que Deus venha libertar todos os países de toda profecia falsa em nome de Jesus. Porque quem fica na profecia falsa, fica como um pássaro na gaiola, preso. Mas Deus, Ele mesmo falou que ia libertar. E a Bíblia diz que vai chegar uma época que os falsos profetas não vão querer nem profetizar. Que seus próprios pais vão falar: mãe, isso aí é um falso profeta, mata ele. Qual que é esse tempo? Não que a gente vai chegar e vai matar as pessoas. Não, é um tempo que as pessoas vão se envergonhar. E o pai e a mãe vão: isso aí não está falando nada que é de Deus, não. Por quê? Tudo vai ser mais santo, vai ser mais puro. E eu creio nesse tempo, o Senhor vai voltar e todo mal vai cair por terra. E diz assim: arrancarei os véus, versículo 21, arrancarei os véus e livrarei meu povo das suas mãos, e eles não serão mais suas vítimas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Com as suas mentiras vocês desanimam o justo, mas eu não queria que ele se entristecesse. Também encoraje os perversos e lhes prometer vida, embora eles continuem a pecar. Ou seja, quem está vivendo fielmente, não, vocês não são de Deus, vocês estão profetizando que não é de Deus. Agora, quem está vivendo um pecado, não, está tudo certo. Ou seja, quem estava fazendo o que era certo, ele desanimava. Quem estava fazendo o que era errado, encorajava a pecar. Olha o que as profetisas estavam fazendo. Olha o que estava fazendo, irmão. Aí olha o que diz a palavra. Versículo 23. Por causa de tudo isso, vocês não falarão mais de visões, que nunca tiveram, nem farão previsões enganosas, pois eu livrarei meu povo de suas mãos, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Que Deus nos livre da mão de todo falso profeta, toda falsa profetisa, e que Deus nos livre de ser um falso profeta e uma falsa profetisa. Amém?